Bom dia, como é que vocês estão? Vamos para mais um vlog, mais um debate. Como de praxe, eu não tenho roteiro, então eu saio falando as coisas que me vêm na cabeça e por aí a gente vai seguindo, né? Ontem foi domingo, né? Ontem eu tava lá na minha namorada e enfim, foi um dia bem legal, assim, consegui aproveitar, eu fiz bastante coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito ativo, de certa forma, na vida das pessoas. Então, se eu puder ajudar de alguma maneira, alguma coisa, eu me sinto bem, assim. Porque às vezes eu não sei o que fazer ou falar, né? E eu acho que a melhor forma é se tornar útil também, né, na vida dos outros, né? Como eu gostaria que as pessoas fossem também comigo. Muitas vezes a gente está cansado de fazer as coisas e tal, está com a semana corrida e a gente não tem tempo de fazer só que as coisas básicas, né? Tipo, sei lá, varrer a casa, tudo mais, né? Nem que seja. Nem que isso é uma coisa normal, né? Mas às vezes com a rotina do trabalho ali, a gente vai ajeitando as coisas do jeito que dá e, e é isso, né? E aí o que eu ia dizer com tudo isso? Não sei, eu só saí falando aí. Ontem foi um dia que foi bem tranquilo, assim. Eu fiz algumas coisas e eu me senti útil por fazer essas coisas, assim. Eu dei uma limpada no pátio e tal. E, e aí o quanto é importante a gente se sentir em casa, nos lugares, né? Mas não que a gente esteja em casa, mas a gente se sentir em casa a ponto da gente não se anular. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida. E aí a gente fica com vergonha de ser a gente mesmo, né? Eu sou meio metido, então eu acabo me metendo em coisas que não devia muitas vezes. Mas é o meu jeito, então é um jeito que eu acho de dar carinho e enfim, é um jeito de conseguir me expressar, né? Conseguir fazer com que eu me sinta um pouco mais em casa, eu tenho um pouco mais de intimidade, né? Eu acho que intimidade é a palavra, né? E aí isso aí é uma parada muito doida. Por quê? Porque a gente, quando a gente fala de intimidade, a gente tá falando de relação, né? Então, intimidade com símbolos, intimidade com a nossa vida, né? Com as questões que a gente tem na vida, é uma forma que a gente se relaciona com a gente mesmo. E muitas vezes a gente não tem intimidade com a nossa vida. A gente acaba vivendo no automático. E aí, e nisso aí a gente vai vivendo no automático, assim, quando a gente tá vivendo várias relações rasas, várias coisas rasas, porque a gente não criou intimidade com umas coisas simples, né? Com o nosso corpo. Nem falo de estética, falo de intimidade, de saber o que teu corpo está pedindo no momento, o que ele necessita no momento, né? O que ele não quer mais também, né? Então a gente começa a botar para fora algumas coisas e o nosso corpo manifesta isso no nosso corpo. Pra mim não existe separação entre corpo e mente, né? Pra mim corpo e mente é uma coisa só. Mas eu entendo que um corpo presente é um corpo que se manifesta, é um corpo que tem intimidade com a vida, né? É um corpo que vivencia as coisas. Então, como é que eu trago intimidade, né? No dia a dia, né? Como é que eu trago. Como é que eu me relaciono com as coisas que eu faço, né? Sei lá, eu tô lavando a louça agora e como é que eu faço para isso se tornar um ritual, um hábito diário, né? Dar uma intimidade, dar um propósito para essa louça, porque é uma relação que eu estou construindo com a minha própria casa, né? O próprio ambiente onde eu vivo. Então, pensar nisso, né? Tô dando.
Eu acredito, pra mim, como eu venho de religião de matriz africana, pra mim a cozinha é o lugar mais importante da casa, né? Então, tudo acontece, tudo começa na cozinha, né? Então pensar esse lugar, né, que eu tô lavando a louça, muita gente não gosta de lavar a louça, né? Mas, pô, se eu tô lavando a louça é porque eu tinha comida em casa, né? É porque, né, não tá faltando coisas, né? E, enfim, é só uma louça também. Não tem porque ficar, né, chateado. Mas é isso, assim, eu acredito muito nesse lugar de autoconhecimento, assim, nessa relação que a gente constrói com a nossa casa, com a nossa vida, com as coisas que a gente faz, muitas vezes com o nosso trabalho. E se entender, né? Entender o que nos atravessa e como a gente se relaciona com essas coisas, né, no dia a dia. E a partir daí a gente consegue ter um parâmetro um pouco melhor, né? A gente começa a achar formas melhores de lidar com certas coisas e acabar não se frustrando com elas, né? Porque, enfim, no mais, a gente não tem controle sobre nada. E sim sobre as nossas ações. Então, pensar que uma louça pode influenciar a minha semana? Pode, porque semana passada eu estava lavando a louça e eu cortei o dedo. E eu passei a semana toda sem poder fazer algumas coisas porque eu estava com a mão cortada. Mas é mais sobre como eu lidei com isso do que como isso me afetou, né? E o que eu fiz com isso depois de ter me afetado. Então, acho que o vídeo é mais sobre isso, né? O que essas coisas que... Como é que eu lido com essas coisas que me atravessam, né? Como é que eu lido com essa... Como é que eu crio intimidade com essas coisas, né? Como é que eu crio intimidade com o meu corpo, com a minha vida, a ponto de eu entender quando eu preciso ter uma pausa, quando eu estou distraído, quando eu não estou, quando eu estou muito presente, né? Enfim, né? Eu acho que essa é a reflexão, né?